irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo e ativem o sininho de notificação. Eu gostaria de deixar com os irmãos um texto da palavra do Senhor lá no livro de Juízes, no capítulo de número 4, no verso de número 18. E saiu Jael ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, meu senhor, retira-te para mim e não temas. E retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Os irmãos, a palavra fala que havia uma grande guerra entre Jabim, rei cananita, contra o povo de Israel. Naquele período ali, o período dos juízes, o povo de Israel era comandado no campo de batalha por Baraque, porém na parte espiritual o Senhor orientava Débora, uma profetisa, serva do Senhor, e através dela o Senhor orientava o seu povo e até mesmo orientava ao comandante de guerra, Baraque. A palavra fala que o povo de Israel prevalece, o Senhor opera uma bênção e eles conseguem vencer essa batalha. Esse contexto da batalha não é nem o ponto aqui, talvez, da mensagem. O ponto da mensagem ele vai mais para a figura de Cícera e como se dá a morte de Cícera. Quando nós olhamos o texto e vemos assim, houve uma guerra entre o povo de Israel e os cananitas. Os cananitas perderam. E Cícera, o general cananita, ele foge até a casa de Heber. Heber era casado com Jael. E Cícera, ele vai até a casa de Heber. O verso 17 do capítulo 4 diz que havia uma aliança entre Jabim, o rei cananita, e Heber. Logo, Cícera, comandante de Jabim, ele tinha acesso e tranquilidade de estar ali na tenda de Heber. Porém, quando ele chega na tenda de Heber, e o verso 18 diz que a esposa de Heber, Jael, ela vai ao encontro de Cícera, e quando ele entra na tenda de Heber, Heber não estava na tenda, porém somente a sua mulher, Jael. E a palavra fala que ela diz: olha, entra, venha para dentro da minha tenda, não temas. Ele retirou-se e foi para a tenda dela. E chegou lá, ela até tratou ele ali com bastante hospitalidade, o cobriu com uma coberta, e ele, vindo sedento, cansado da batalha, desgastante, ele pede a ela água, e ela lhe dá leite. E a palavra diz de novo, que ela lhe dá de beber leite e o cobriu novamente. E ele diz para ela: olha, fica à porta da tenda, e se alguém passar e te perguntar se tem alguém aqui dentro da tenda, você responde que não. Ele pede a ela que ela minta. A palavra fala que Jael, a mulher de Heber, ela toma uma estaca da tenda, ela lança a mão do martelo e ela vai mansamente, devagarinho, até Cícera, crava a estaca na cabeça de Cícera e prega na terra, estando ele carregado de um profundo sono e já cansado, e assim ele morre. Esses foram os versículos que nós lemos. No deserto da restauração, vamos ser sinceros, o inimigo ele tenta apresentar muitas possibilidades, porém uma possibilidade que ela é a mais comum, é o prato, né? O pessoal gosta de chamar de prato, que é o quê? A questão da tentação, ou uma outra mulher, um outro homem. Olha, abandona essa situação de busca de restauração, vai atrás de uma outra pessoa, né? A fila anda, você é jovem, você é nova, você é novo. Esse negócio de casamento indissolúvel não existe hoje em dia, em pleno século XXI. Não, isso não existe não. Só que o inimigo, dentro da sua sagacidade e das suas estratégias, ele cria todo um ambiente para ali destruir a vida do irmão e da irmã que está buscando a restauração. E por que eu li esse texto, meditando nesse texto, eu entendi que esse texto ele fala com a situação dos pratos, com a situação da tentação no deserto. Porque primeiro que Cícera, ele confia, ele entra numa tenda de uma mulher casada, porém que estava sozinha naquele momento. Isso aí por si só já é uma coisa bem interessante que já leva para esse contexto. Uma mulher casada que o seu marido não estava perto dela, e ele entra dentro dessa tenda. E quando ele chega dentro da tenda de Jael, a primeira coisa que ela faz, além de dizer para ele não temas, ou seja, fica tranquilo, aqui dentro fica tranquilo, nada vai te acontecer. E essa aparente tranquilidade, com certeza lhe deu segurança, lhe trouxe uma segurança ao ponto de que ele entrou lá totalmente desarmado, a sua guarda estava baixa. E estamos falando aqui de um exímio guerreiro. Nós estamos falando de Cícera, e se os irmãos forem entender e ler o contexto do texto, os irmãos vão ver que ele não era só um comandante,
Ele era um comandante vitorioso, alguém que tinha vencido diversas batalhas contra o povo de Israel. E, enfim, ele tinha experiência no campo de batalha. E ele entra ali e ele entra desarmado, e não digo desarmado, porque certamente estava ali com as suas armas, com a sua espada, mas desarmado no sentido psicológico da coisa. E ele entra na tenda de Jael, e a primeira coisa que Jael faz, aquela mulher faz, e o versículo 18 ele ressalta isso, é cobriu com uma coberta. Ou seja, ela envolve ele. E quando ela põe a coberta e ela o envolve, e isso com certeza traz um acalento, porque ele estava vindo cansado, como falamos, do campo de batalha, fugindo, desesperado, e ela o cobre, ali envolve ele com aquela coberta. E ele pede a ela no verso 19, peço-te, dá-me de beber água. A gente sabe que a água, ela dessedenta, a água ela renova o vigor, a força, o cansado, a pessoa às vezes está sedenta, está precisando continuar uma jornada, e a água ela vai dar essa possibilidade. A água realmente ela traz o vigor, ainda mais para alguém que estava vindo de uma batalha prolongada. E, irmãos, esses dois pontos aqui para nós já são bem interessantes. Primeiro, a questão do envolvimento, porque ela coloca sobre ele uma coberta, e esse envolvimento a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que não há envolvimento ou que não está acontecendo. Não se administra a carne, não se administra essas situações. Quando ele viu, ele já estava envolvido, né? Outro ponto também é que ele pede água. E a água é uma coisa que normalmente nós pedimos no deserto, né? Afinal de contas é um deserto. E o Senhor ele nos dá água diariamente, que é a palavra que nos fortalece, nos dá ânimo para a jornada. Assim como Cícera vinha de uma batalha, nós estamos numa batalha prolongada pela restauração da nossa família e do nosso casamento. E quando ele pede água, é interessante que Jael não dá para ele água, ela dá para ele leite. E a palavra fala assim, olha, então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber o leite. Leite não é água, a gente sabe disso. A água ela dá vigor, o leite ele relaxa o corpo. O leite ele certamente deve ter sido servido quente, alguma coisa. Aquela bebida ali trouxe um conforto para ele e relaxou ele. E ao ponto de que, após beber o leite, a palavra fala que ela deu-lhe de beber leite e o cobriu novamente. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado no deserto da restauração, porque de Deus, como eu falei, vem o alento. Mas que a palavra de Deus é a água, mas a palavra do homem, e ainda mais a palavra do pecado, as conversas, aquilo que é dito, aquilo que muitas das vezes se ouve, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz da serpente, o nosso coração se enche de engano. A voz da serpente não é a voz de Deus, obviamente. Ele queria água, ela lhe deu leite, e aquilo fez com que ele pegasse no sono. O leite e a coberta. Ele pegou no sono. E sono é sinônimo de inconsciência. Quando esteve ali inconsciente, pronto, ele já não tinha mais controle nenhum. Quando ele entrou no sono, no estado de sono profundo, e a Bíblia ela ressalta isso. Quando nós olhamos o verso 21, a palavra fala que carregado de um profundo sono e já cansado. Quando ele entra nesse profundo sono, cansado, e ali toma leite, a coberta, todo o preparo, né, foi feito ali, todo o terreno propício para que ele ali dormisse e descansasse, foi o que ele fez. A Bíblia nos relata que Jael, mulher de Hebe, ela tomou uma estaca da tenda, a estaca que estava ali encravada no chão, na areia, né, e ela tira essa estaca da areia do chão, lançou mão de um martelo, foi mansamente a ele cravou a estaca na fonte. E é isso que acontece. Quando nós perdemos a consciência, quando nós perdemos a sensibilidade e o entendimento e já não temos mais controle sobre a situação, e é esse o cuidado que devemos ter no deserto da restauração, porque às vezes queremos administrar coisas que não dá para administrar. A carne não se administra, a carne se foge, o pecado se foge. A palavra diz que Jael, ela vai, toma a estaca da terra, né, porque a estaca estava cravada na terra, e o homem ele veio do pó da terra, né, e ela tira essa estaca da terra. O homem, a carne do homem, ela é voltada para as coisas da terra, e ela tira essa estaca, ela crava na cabeça dele. E é bem interessante isso, porque o pecado ele se dá na mente. O pecado ele é concebido na mente, depois ele se exterioriza, e depois de consumado, né, o que resta é o juízo e o salário do pecado, que nós sabemos que é a morte. Então ela faz isso. Só que é interessante como ela faz, né? Ela vai, ela pega o martelo e ela foi mansamente. Ainda vai devagarinho, com cautela, com cuidado, para não acordar ele. A Bíblia ressalta que ela cravou na fonte dele e pregou na terra de novo, né?
Quer dizer, atravessou a cabeça dele e pregou na terra de novo. A mente falando dos pensamentos, do entendimento, e a terra falando das coisas desse mundo. Então você une uma coisa à outra. É uma pessoa tão boa, né? A gente olha às vezes assim, aquilo que o inimigo oferece às vezes parece ser o melhor. O homem que parece ser perfeito tem todas as virtudes que o marido não tinha e nenhum defeito que o marido tinha, né? A mulher que parece ser perfeita tem todas as virtudes que a esposa não tinha e nenhum defeito que a esposa tinha. Então é justamente isso, é na mente que o inimigo ataca. E ela foi com cuidado, e é isso que eu estava falando, ela foi mansamente com medo e até mesmo com cautela para não o acordar. O inimigo ele cerca, o intuito dele é realmente tirar a nossa salvação. Fazer desistir do casamento, fazer desistir da reconciliação e da restauração, é uma coisa assim que para ele é pouco perto do que ele quer. O que ele realmente quer é destruir a família, destruir no contexto da salvação, no contexto da vida eterna, e quer levar o homem à morte espiritual, que é pior do que a morte física, que foi o que aconteceu, né? A morte foi o fim para Cícera. A palavra fala que assim ele morreu. Foi assim, desse jeito, assim como? Entrando na tenda de uma mulher, tomando uma bebida quente ali, provavelmente deitando, dormindo, ao ponto de que isso tudo trouxe para ele a morte, essa proximidade. E ele disse para ela, ele falou, olha, se alguém perguntar se tem alguém aqui dentro da tenda, fala que não tem não. Vamos manter isso aqui com mentiras. Aonde tem mentira, tem o pai da mentira. Muitos têm entrado em tendas onde a morte está esperando, ali dentro da tenda. Muitos têm entrado em reservados, porque a tenda é um reservado, onde Deus não está. Onde está é a mentira, onde está é o engano, onde está é a morte. Então a gente deve tomar cuidado, porque o adversário está ao nosso derredor. Porque o adversário ele não brinca de ser adversário. Ele usa de uma forma muito inteligente as situações, as circunstâncias para nos atacar, para nos atingir, para nos destruir. O plano maior dele é esse, é matar, roubar e destruir. Ele conseguiu roubar a bênção da família, mas temporariamente. Aí a gente entra numa busca pela restauração, uma busca pela restituição. O intuito dele não para, o intuito dele de destruir a família e de matar, né? Tirar a vida espiritual, tirar a vida física, se for possível também, não para. Então, assim, nesse texto eu não quero nem entrar no contexto de Cícera, comandante, de Jabim, Cananita, não. Eu me ative aqui somente ao personagem e ao descuido que aquele grande homem, um general, né, um grande homem para o povo dele, um homem com experiência de guerra. Ele não era um soldado raso, ele não era um soldado que inexperiente. Foi morto por uma mulher porque foi descuidado. Muitos hoje são experientes, possuem experiências com o Senhor, possuem conhecimento da palavra, vivência na presença de Deus, já entenderam o que é o deserto, já entenderam qual é o posicionamento que deve tomar, por que estão no deserto. Porém, o descuido fez com que Cícera colocasse em xeque, fez com que Cícera colocasse a sua vida ali, colocasse a sua vida em risco. E da mesma forma, nós não podemos descuidar, para que o inimigo não encontre a brecha que ele precisa, para poder nos destruir, nos aniquilar. A tentação, a carne, talvez seja das maiores dificuldades do deserto, e uma hora ou outra ela vem. Uma hora ou outra o prato ele se apresenta, só que a gente tem que cuidar. Nós não devemos administrar pecado, nós não devemos administrar tentação, nós não devemos administrar a carne. A carne não se administra, não se resiste à carne, se foge da carne. Queria deixar com os irmãos essa breve mensagem. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.